Balada Russa, de Vladimir Kaminer, pela Editora Globo, com tradução de Cláudia Abelin. Esse livro foi publicado originalmente na Alemanha no ano 2000 e aqui no Brasil ele apareceu por volta do ano de 2013. É um livro de contos. Aqui estão reunidos 50 contos do Vladimir Kaminer. E esses contos, eles abordam a fantástica aventura do autor quando ele se tornou um emigrante na Alemanha. Ele é nascido na Rússia, né? Ele era um russo de descendência judia, o pai dele era judeu, e ele vai contar pra gente nesses contos várias aventuras que ele viveu na Alemanha com outros também imigrantes vietnamitas, os ciganos e poloneses, enfim, é uma balada russa mesmo que acontece lá na Alemanha, várias aventuras, vários encontros que eles têm entre si, pessoas que eles conhecem, confusões que eles se metem, problemas com a língua, com o lugar, com a alimentação, com as pessoas, com as culturas, né? Então é um livro muito rico, muito interessante. Os contos, eles não têm uma sequência, eles não, um conto não demanda o outro, mas é, lendo os contos você vai interagindo, se aproximando desse universo vivenciado pelo Vladimir, pela família dele nos anos 90. O que estava acontecendo nesse período, né? Em 1990 já tinha acontecido a queda do Muro de Berlim, que foi em 89, então ele vai para lá em 1990 e nesse momento lá na Rússia estava se movimentando, se preparando já para a dissolução da União Soviética, né? Era o governo do Gorbachev, então já estava surgindo ali a nova Rússia, né? Essa Rússia moderna que surgiria. E também é um período no qual o capitalismo vai se impondo cada vez mais. Então esse é o caldo que vai ferventar toda essa história do Vladimir, né? E o primeiro conto, ele dá a entender pra gente um pouco do que estava acontecendo e por que ele foi parar na Alemanha. E ele é muito engraçado, gente. Os contos são engraçadíssimos, tem muita ironia. O Vladimir, eu dei uma pesquisada sobre ele no YouTube. Me parece que ele trabalha muito com comédia, sabe? Até ele faz apresentações na TV. Eu não entendi muito bem o que é, não, mas me parece que ele é muito requisitado. Hoje ele vive na Alemanha, desde então, desde 1990, ele nunca saiu de lá. Ele permaneceu lá, se casou, teve filhos, né? É, e no primeiro capítulo, no primeiro conto, né, ele vai contar pra gente de uma forma engraçadíssima sobre o pai dele, que o pai dele era judeu, né, um soviético judeu, e circulou lá em, em Moscou um boato dizendo que a Alemanha estava recebendo imigrantes judeus, né, russos, soviéticos, né, soviéticos judeus. Era um boato, né? E aquilo foi crescendo, foi avançando. Ele ficou sabendo disso, juntou lá com um amigo e partiram os dois para a Alemanha. Por quê? Porque muitas pessoas estavam indo para a América e para outros países e e aí o que sobrou para eles foi ir para a Alemanha, até mesmo porque era mais barato, era mais em conta, né? Era só pegar um trem e ir para a Alemanha. Então eles foram para a Alemanha. E o pai dele era judeu, ele trabalhava lá num setor como funcionário público e o sonho da vida dele era a promoção. Mas para ele ser promovido na Rússia, na União Soviética naquela época, ele precisava ser filiado ao Partido Comunista, uma coisa que ele não conseguia porque ele era judeu. Então, como ele era judeu, ele não podia se filiar ao partido e não se filiando ao partido, ele não poderia conseguir a promoção no trabalho. E ele conta isso de uma forma muito engraçada, né? Porque depois ele vai dizer que daí a um tempo os judeus ganharam uma posição de destaque, então fazia ser judeu depois que ele saiu da União Soviética se tornou algo muito importante. As pessoas reivindicavam os judeus para ocuparem altos cargos e tal. Então ele vai discutir um pouco essa questão também.
mas tudo assim de uma forma muito leve, sabe? Muito cotidiana. É engraçadíssimo, porque a impressão que a gente tem é que ele está caminhando pela Alemanha, encontrando pessoas assim aleatórias, fazendo amizade com elas e se relacionando e vivendo situações as mais absurdas e inusitadas, né? Então é isso. É, a gente vai acompanhar essa trajetória. Como que eu vou falar sobre esse livro? São 50 contos, então eu não vou poder falar sobre cada um deles. Então eu pensei em ler um dos contos. São todos muito bons, foi muito difícil escolher um deles, tá? E eu escolhi um conto intitulado O Dia a Dia de uma Obra de Arte, que vai contar. São todos contos muito curtinhos, eles têm 2 páginas e meia no máximo. E vai contar aqui nesse conto a história de um encontro, né, do Vladimir com um russo chamado Sergei, lá na Alemanha, que também estava vivendo lá, e eles se conheceram, e os contos geralmente são assim, ele está andando por aqui, por ali, encontra uma pessoa e vive uma história fabulosa com ela. Então ele conhece esse Sergei é um artista plástico, e esse Sergei, ele é um artista plástico e ele trabalha com esculturas. E ele havia, nesse momento que ele encontra o Vladimir, ele havia acabado de fazer uma escultura que era uma espécie de uma concha grande, né? E ele chamou essa concha de Coração de Mãe. Coração de Mãe. E aí, o que acontece com essa concha? Né? Eu vou ler para vocês sentirem um pouco da literatura do Vladimir, da escrita dele. Conheci o escultor russo Sergei num vernissage na Escola Superior de Artes de Berlim. Era outono. Um homem de 35 anos, calmo, autoconfiante e pé no chão. Nós dois nos alegramos, pois é sempre bom encontrar um compatriota no estrangeiro, ainda por cima um artista. Sergei explicou-me que sua obra, com seus olhos brilhando. Ao mesmo tempo, disse-me que havia anos que só trabalhava com concreto, desprezando materiais mais leves. Sua obra chamava-se Coração de Mãe e apresentava uma concha de tamanho médio com um ponto no meio, do qual saíam diversos raios. Logo percebi que Sergei tinha o dom. O coração materno funcionava como um ponto de interrogação gigante para toda a humanidade. Por quê? Um coração de concreto, o sofrimento da matéria e a paixão da pedra. Tomamos chá e conversamos sobre arte. Perguntei a Sergei sobre o significado de sua obra. Ele balançou a cabeça e disse: é melhor a gente tomar vodka. Mais tarde, acabei esquecendo essa concha misteriosa. Nesse meio tempo chegou o inverno, nevou pela primeira vez. Sergei me ligou, contando o seguinte: ele tinha inscrito a sua concha no grande concurso para um monumento ao Holocausto. Ela deveria simbolizar a dor concentrada da humanidade, um grito moldado no concreto. Eu consegui imaginar com facilidade a concha como um monumento ao Holocausto. Assim, marcamos um encontro, pois essa notícia demandava claramente uma discussão. Nós conversamos sobre arte, tomamos chá e passamos depois para a vodka. Algumas semanas mais tarde, soube de Sergei que a sua obra tinha sido rejeitada com a justificativa de que seria pequena demais para ser o monumento central do Holocausto. Apesar de tudo, ele não perdeu a esperança de encontrar algum dia o lugar certo para sua concha. Depois disso, continuei pensando por algum tempo sobre arte contemporânea, principalmente ao tomar chá, mas acabei de novo me esquecendo da história. A primavera chegou, os dias ficaram mais quentes. Sergei tinha recebido um convite de Praga. Sua concha deveria ser exposta como um monumento à lembrança do estupro em massa das mulheres tchecas por soldados soviéticos durante a invasão de 1968. Sergei me perguntou se seria mais vantajoso enviar a concha para Praga por caminhão ou por trem. Nós combinamos um chá. Ficamos um tempo sentados, conversamos sobre arte e pensamos em viajar juntos até Praga. Mas isso acabou não acontecendo. 2 semanas depois, Sergei recebeu um aviso de desistência. Por motivos financeiros, tudo seria repensado. Em casa, fiquei folheando por algum tempo as revistas sobre arte
Em seguida, parei de novo e me dediquei às coisas do dia a dia. Finalmente chegou o verão. As folhas, enfim, voltavam a crescer nas árvores e nos jardins a grama. Serguei me pediu ajuda para transportar a sua concha até Hamburgo, onde, numa feira erótica, ela deveria representar o desejo não realizado de contatos vaginais. Nós nos divertimos muito em Hamburgo. A obra-prima de Serguei foi rodeada por homens que riscavam o concreto. Uma mulher de meia idade parou ao ver a escultura, enrubesceu e lançou olhares inseguros ao redor. Depois de alguns dias, voltamos para Berlim. Ambos estávamos de ressaca e nossos caminhos se distanciaram. Lembrei-me de Hamburgo ainda por um tempo, depois esqueci os acontecimentos de lá. Chegou o outono. Os dias ficaram mais frios, as ruas mais vazias. Eu vagueava sem destino pela cidade e de repente estava na frente de um parquinho. As crianças grudavam num caramujo gigante que saía da areia. Apesar da tinta fresca, eu reconheci de imediato o coração de mãe. Existem coisas que a gente não esquece. No parquinho, ele estava maravilhoso como caramujo. As crianças também pareciam estar felizes. Serguei podia estar em paz consigo mesmo e com o mundo. Fui para casa com a alma leve, cantarolando baixinho. Então é isso. Esse é um dos contos, um dos 50 contos do Vladimir Kaminer. São todos eles tratam de encontros, de acontecimentos inusitados, engraçados. E é um livro assim muito divertido, muito gostoso de ler. Você lê bem rapidinho. Ele tem 170 páginas, 170 páginas. O Vladimir, ele hoje está com 58 anos, ele nasceu quase no mesmo dia que eu, veja bem, está com 58 anos, nós nascemos no mesmo mês, com alguns dias de diferença, achei curioso. E é isso, é um livro muito interessante, muito gostoso, que vai tratar desse período, como que era essa vida cotidiana, né? Desse período pós-queda Muro de Berlim, nos meses que antecederam a dissolução da União Soviética, a questão da imigração, as dificuldades encontradas pelos judeus. Então, mas ele vai trazer isso tudo de uma forma muito engraçada, porque ele era jovem nessa época, né? Ele era um rapazinho e foi com outro amigo também para a Alemanha, então tudo causava estranhamento neles, mas mesmo assim eles enfrentavam as situações com muita alegria, com muito humor. E é isso, eu sugiro a vocês, é um livro muito gostoso de ler. Balada Russa, de Vladimir Kaminer.